Olá e bem-vindos. Há viagens que todos fazemos, que não aparecem nos mapas. Exato. Não falo de mudar de cidade, mas daquelas jornadas interiores que, no fundo, nos definem. E poucas histórias captam isso como a de Abrão. Sem dúvida. Hoje, vamos olhar para ele não como uma figura distante, de vitral, mas como um arquétipo da nossa própria experiência. Esta coisa de ter de partir, o perigo de parar a meio de caminho e o desafio de confiar no desconhecido. É a jornada humana, no fundo. É isso mesmo. Vamos mergulhar nas primeiras etapas da viagem de Abraão, com base nos textos do Gênesis e da Epístola aos Hebreus. Sim, e a partir de uma análise espiritual bastante detalhada e de umas notas de síntese que nos ajudaram a focar nas ideias-chave. Certo. E a nossa missão hoje é descodificar o que estes lugares, Ur, Harã e estes símbolos, como a tenda, realmente significam. E perceber como é que esta narrativa tão antiga ainda nos fala hoje. Exatamente. Sobre os nossos medos, as nossas decisões. Pronto, vamos a isto? Vamos desconstruir um pouco esta história. Força. Então, tudo começa neste lugar, Ur dos Caldeus. A análise que temos descreve-o como muito mais do que um ponto no mapa. Ah, sim. É o chão da memória. O chão da memória, gosto disso. É o lugar da segurança, das rotinas, do familiar. O mundo que nos forma e, de certa forma, nos conforma. Certo. Mas há aqui um ponto central nas notas, que é a distinção entre um deslocamento logístico e aquilo a que chamam uma saída teologal. Exato. E essa distinção é tudo. O deslocamento logístico é o que se vê. A parte prática. É isso. A família faz as malas, vende as coisas e parte. É a mudança de casa, que lemos em Gênesis 11. É a parte fácil de contar, digamos. Mas essa saída teológica soa algo muito mais profundo. Confesso que o termo parece um pouco académico. Pode parecer, mas a ideia por trás é muito simples e ao mesmo tempo revolucionária. É um deslocamento interior. Certo. É um momento em que a bússola da vida deixa de apontar para as nossas seguranças, para o que conhecemos, e passa a orientar-se por um chamamento, por uma voz. Hum, A análise que temos usa uma imagem muito forte. A fé bíblica não é um verniz que pomos por cima da vida para a tornar mais bonita. não é um acrescento. Não. É um êxodo da alma. É uma reorientação total. Um êxodo da alma. Gosto muito dessa expressão. Quer dizer que Ur não é só uma cidade na Mesopotâmia? Não de todo. É um estado de ser. Pode ser qualquer coisa que nos dê esse chão seguro, mas que ao mesmo tempo nos impeça de ver o céu. Precisamente. E isso torna a história imediatamente relevante para nós, o que é um ur pessoal hoje em dia. Exato. A leitura que fizemos dá vários exemplos. Pode ser um trabalho estável que nos está a matar a alma, pode ser uma relação de dependência que nos impede de crescer. Ou uma mentalidade cínica que nos protege da desilusão, mas também do entusiasmo. Exatamente. É qualquer zona de conforto física, mental, emocional que se tornou uma prisão dourada. Então, o meu Ur pode ser até uma imagem que eu tenho de mim mesma, uma reputação que já não me serve, mas que tenho medo de largar. Perfeitamente. É aquilo que nos dá chão, mas que, como a fonte aponta, não nos dá céu. Não nos deixa crescer. Certo. Por isso, a partida do Ur, nesta perspectiva, não é uma fuga. É um ato de libertação. É a condição para a vida começar a acontecer a sério. É uma ideia muito poderosa, mas mesmo depois dessa decisão, a viagem não foi linear, pois não? Eles não foram diretos ao destino. E é aqui que a história fica ainda mais subtil e, se calhar, mais parecida com as nossas vidas. Uhum. A família partiu do Ur em direção a Canaã, mas o texto diz que, chegando a Rã, ali se estabeleceram. Pararam. Pararam. E a nossa análise descreve Rã de uma forma fascinante. É o lugar do quase. O lugar do quase. Sim. Quase obedeci na totalidade, quase mudei de vida, quase dei o passo inteiro. O lugar do quase. Acho que todos conhecemos bem esse lugar. É quando já saímos do antigo, mas ainda não abraçamos o novo. É um limbo. É um limbo muito perigoso, porque a paragem em Rã não é uma recusa frontal, não é um não claro. É mais insidioso. E exato. Veste-se de prudência. Vamos com calma, não podemos ser radicais. Estou a caminho, só preciso de uma pausa. Uma das fontes é muito direta e chama a isto uma forma disfarçada de infidelidade. Uau! Chamar a isso uma infidelidade, mesmo que disfarçada, parece um pouco duro.
Não se pode argumentar que adiar uma decisão é só ser prudente ou responsável? É uma objeção muito válida. E é por isso que é crucial distinguir, como as notas fazem, entre um tempo de espera legítimo e a estagnação. Ok? Há esperas que são necessárias, que fazem parte do processo. A análise diz que Deus respeita ritmos, mas a estagnação é outra coisa. Certo. A estagnação é motivada pelo medo, pelo comodismo ou pelo cálculo. É quando a pausa deixa de ser uma paragem para respirar e se torna a nova morada. Quando o adiamento se torna um modo de vida. Precisamente. E é um pormenor na história que é sombrio, mas muito visual. Tera, o pai de Abraão, o homem que iniciou a saída de Ur, morre em Harã. Ele nunca completa a viagem. Nunca. E é um pormenor arrepiante, muito pedagógico. A leitura sugere que ele representa um princípio. Há lugares onde a vida se gasta sem cumprir a promessa. Uau! Tera morre na sala de espera do seu próprio destino. E a pergunta que isto nos lança é brutalmente honesta. Em que área da minha vida eu parei em Harã? Numa relação, num perdão que temos de dar, numa decisão que adiamos. Exato. E é só depois da morte do pai, dessa ruptura, que Abraão recebe o chamamento para continuar. E é aqui que chegamos ao centro da sua fé, não é? É aqui mesmo. As notas destacam uma frase da Epístola aos Hebreus que é desconcertante. Ele partiu sem saber para onde ia. Uhum. Confesso que esta parte me custa a entender. Vai contra tudo o que a nossa cultura nos diz sobre ter um plano, uma estratégia. Parece imprudência, não fé. E é precisamente por isso que é um ato de fé. O que acontece em Abraão é uma mudança total de paradigma. A nossa necessidade humana básica é De previsibilidade. de controle, exatamente. Queremos o mapa completo antes de começar a viagem. A fé de Abraão, como as fontes explicam, substitui essa necessidade de previsibilidade pela confiança na fidelidade de quem o chamou. Ou seja, o foco muda do o quê e do onde para o quem. Exatamente. O medo do desconhecido nasce da nossa ânsia de controlar o futuro. Mas a espiritualidade que nasce aqui funciona de outra forma. Como diz uma das nossas fontes, Deus raramente revela o mapa completo. Revela o suficiente para o passo seguinte. Isso é tão importante. A fé não é ter uma visão panorâmica de todo o percurso. Não. É ter luz suficiente para dar o próximo passo com confiança. Espera aí. Então, a ideia é que a compreensão não é uma condição para agir, mas uma consequência da ação. Isso. Isso muda completamente as regras do jogo. Muda tudo. E leva-nos àquilo a que a análise chama a regra de ouro da espiritualidade abrâmica. Quem exige certezas absolutas antes de obedecer, nunca obedece. Que frase forte. É fortíssima. A paralisia muitas vezes vem dessa exigência de compreender tudo antes de dar um passo. A fé inverte a lógica. Dá o passo e depois compreenderás. A coerência do caminho descobre-se caminhando. Exatamente. Olhando para trás, os pontos unem-se. Isso faz-me pensar, então o verdadeiro ato de fé não é acreditar que se vai chegar a um sítio fantástico. O verdadeiro ato de fé é a própria partida para o desconhecido. É isso mesmo. E é por isso que a conclusão das notas sobre este ponto é tão poderosa. O primeiro milagre não foi a promessa, foi a partida. A partida em si. Sim. A coragem de sair de Ur, de deixar Harã e avançar por um futuro não escrito. Esse é o milagre fundador. É a fé em movimento. E essa confiança reflete-se num estilo de vida muito concreto. A imagem da tenda é fortíssima. Muito. Ele chega à Terra Prometida, mas não constrói um palácio, não funda uma cidade, continua a viver em tendas. As fontes chamam a isto uma espiritualidade do provisório. O que é que isso nos ensina? Ensina-nos a viver com uma liberdade interior imensa. A análise sintetiza as lições da tenda em 3 pontos. O primeiro é a liberdade em relação às posses. Certo. A tenda é móvel, é leve, não se pode acumular muita coisa. Ela ensina-nos a não confundir a nossa identidade com os nossos bens. Como diz a fonte, quem vive em tenda não se confunde com as suas posses. E imagino que não seja só sobre bens materiais, mas também sobre não nos apegarmos a um estatuto ou a um cargo, a não deixar que as coisas que temos nos tenham a nós. Perfeitamente. Esse é o espírito.
O segundo ponto é a recusa em absolutizar o presente. Ou seja, Uma tenda é um lembrete físico e constante de que isto não é o meu destino final. É um antídoto contra a acomodação. Impede que transformemos o meio em fim. é viver com a noção de que isto também passará. Exato, seja bom ou mau. E a terceira lição parece ser o culminar disto tudo. As fontes usam uma expressão fantástica, o cultivo de um interior desinstalado. Um interior desinstalado. O que é que isso significa na prática? É viver numa ansiedade constante. Pelo contrário, é uma ótima pergunta porque a palavra desinstalado pode soar em instabilidade. Exato. Mas a análise sublinha que este estado interior não nasce de inquietação, mas de esperança. É ter raízes em Deus, não em circunstâncias. Estou a ver. A mentalidade da cidade, que Abraão recusa, é a tentativa humana de criar segurança com muros, com estruturas. A mentalidade da tenda coloca a segurança não no que se constrói, mas naquele em quem se confia. É por isso que o texto de Hebreus diz que ele esperava a cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. É isso mesmo. A sua esperança era tão grande que o impedia de se contentar com qualquer segurança menor. Ok, isto foi muito denso. A viagem de Ur, a paragem em Harã, a fé no desconhecido, a vida na tenda. Se tivéssemos de resumir isto para alguém que quer aplicar estas ideias amanhã, por onde começaria? Como é que isto se traduz em ações concretas, não é? Sim. A fonte de texto colado é muito prática e sugere 3 práticas simples para começar. A primeira é nomear o nosso Ur. Nomear o nosso Ur? Sim. Sugere mesmo pegar num papel e escrever, com total honestidade, o que é que me prende, o que é que me define mais do que o meu desejo de crescer. É um medo? É uma rotina? É uma pessoa? Escrever, isso é assustador. Obriga a uma honestidade brutal. É. Obriga-nos a olhar para as nossas próprias gaiolas. E o segundo passo é identificar a nossa Arã. Onde é que paramos? Exato. Olhar para a vida e perguntar: onde é que estou a viver no quase? Onde é que estou a adiar uma decisão importante à espera do momento perfeito que nunca chega? Onde é que o meu comodismo se está a disfarçar de sabedoria? E depois de identificar a prisão e a paragem, vem a parte mais difícil, suponho. Vem a parte que quebra a inércia. Dar um passo concreto. E a análise enfatiza que não precisa de ser um terremoto. Não tem de ser uma coisa radical. Não, tem de ser um gesto pequeno, mas real. Pode ser finalmente ter aquela conversa difícil. Pode ser tomar uma pequena decisão numa direção diferente. Um gesto que sinaliza a nós próprios e ao universo que saímos da sala de espera. Exatamente. Que estamos de novo a caminho. Resumindo esta análise incrível, o que fica é este mapa da jornada interior. Primeiro, a coragem de sair do que é familiar, o nosso uso pessoal. Certo. Depois, a sabedoria para não ficarmos presos na paragem do quase, a nossa Aran. Uhum. E por fim, a liberdade de viver com um coração peregrino, sem um mapa completo, que é a espiritualidade da tenda. A ideia que mais me marcou é que a fé começa quando a nossa alma aceita ser peregrina. E confia que, como dizem as fontes, Deus é mais seguro do que o chão que conhecemos. Exatamente. É uma transformação completa da nossa fonte de segurança. E isto deixa-me a pensar numa questão que vai um passo além do que discutimos. Força, partilha. Analisamos a coragem de partir de Ur e a armadilha de ficar em Harã. Mas o que acontece quando o peregrino finalmente chega a um destino e descobre que a terra prometida não é exatamente como o imaginou? Como é que esta espiritualidade da tenda e este interior desinstalado preparam alguém não apenas para a incerteza da viagem, mas também para a possível desilusão com o destino e para a necessidade de continuar a caminhar, mesmo depois de se pensar que se chegou?